Começa agora o Mídia em Xeque, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. O nosso assunto de hoje é os limites da comunicação na infância. Nossos convidados são a psicóloga Pascale Keck Fiorin, a pedagoga Luciana Bortolo e o acadêmico aqui da instituição de jornalismo, Gilvan Ribeiro, que também faz psicologia. Muito obrigada pela presença de todos vocês. As crianças e adolescentes de hoje já nasceram conectados à internet. Nós não podemos negar a importância que esse meio tem na vivência de todos nós. Afinal de contas, é através deles que nós nos comunicamos, passamos várias informações. Então, já para começar, a nossa primeira pergunta é: podemos permitir que essa geração use esse meio com uma certa segurança? Pode ser você, Pascale. Olha, eu penso, né, que, enfim, dentro da minha prática clínica, enfim, e contato com os pais, tem uma questão muito importante que precisa se considerar na questão do que é segurança, né? Inicia-se, então, a gente pensar faixa etária, né, o que envolve, o que está envolvendo aquele celular para aquela criança, mas principalmente a questão da constituição psíquica, né? O meu olhar é nesse sentido. Por que eu penso da questão da constituição psíquica? Porque a segurança vai passar pelo lugar da relação que esse pai tem com o seu filho, né? A gente tem que pensar o que é seguro hoje em dia. Pode-se pensar que a criança está segura porque está dentro do quarto, porque está com a avó e a avó está ali fazendo a comida, está dentro de casa, está seguro. Principalmente num momento em que a sociedade está sempre alarmada, que a insegurança está na rua, né? Então, me parece que a segurança está muito vinculada em esse pai e essa mãe poder ter um contato, uma construção de um vínculo psíquico, né, inicial desde muito bebê, talvez até antes, mas isso não viria em questão agora, né? Mas uma relação de qualidade. E para a psicologia, acho que é importantíssimo a gente enfocar que relação de qualidade, em relação à qualidade de relacionamento, está voltado sempre na comunicação, né? Então, antes da criança estar se comunicando com o celular, com a rede social, enfim, né, com o aplicativo de comunicação, esse pai e essa mãe precisam estar seguros que eles conseguem ter com essa criança, independente da faixa etária, nesse momento, se pensar assim, uma comunicação, um diálogo em que pai e filho conseguem realmente se encontrar afetivamente, né? A relação afetiva, ela não passa só pelas palavras, né? A criança, ela se constitui desde o primeiro olhar que a mãe tem para esse bebê, para esse filho, né? Mas como é importante a gente pensar que as palavras, a linguagem, ela é um guia para a criança, né? Que vai guiar ela dentro dos limites das relações. Então, me parece que segurança abrange, claro, né? Considerar o que é inseguro, mas o meu olhar para essa questão da segurança está muito voltado para essa questão da Constituição, né? E a Constituição voltada para como esses pais se comunicam com esse filho, desde o início, né? Então, eles tendo essa segurança de que os filhos estão sendo bem instruídos, e isso significa diálogo, né? E não andar numa linha reta, não existe um padrão, né, para se educar, mas sim muito diálogo, muita conversa dentro de casa. Que os pais consigam ser um guia, né, dentro desse mundo que acaba sendo a internet, porque dentro do quarto já não está mais seguro. Com né? certeza. E para ti, Gilvan, tu que inclusive é pai, né, como é que tu vê essa segurança na internet? Bom, eu acredito realmente que essa segurança parte de um processo de construção com a criança e com os pais, né? Como a futura colega aqui colocou, é possível mapear várias questões que são inseguras e que são seguras, mas eu acho que não é esse o ponto. O ponto é como está a relação desse pai com o seu filho ou dessa mãe. Porque tendo esses limites bem estabelecidos, bem claros, e tendo essa comunicação aberta, eu acho que os pais podem estar mais seguros de que a criança, quando acessar os meios virtuais, vai acessar de forma coerente com aquilo que é saudável para ela, em determinada idade.
Então, mais importante do que estabelecer o que é seguro ou não, é estabelecer essa comunicação, na minha opinião. E para ti, Luciana, qual a tua opinião? Como educadora, eu percebo também nessa relação, né, de pais e filhos e quais são os conteúdos que essas crianças estão buscando e acessando, né? Por trás de tudo isso, a gente como educadora tem essa preocupação de que a mídia ela pode estar exposta a qualquer tipo de informação, e se é verdadeira ou não, cabe aos pais também terem monitorarem e acompanharem o que as crianças estão fazendo, não como uma forma de punição ou de investigação, até mesmo para invadir, né, a privacidade, mas para acompanhar, para orientar, porque eu acho que é fundamental, porque muitas vezes a gente percebe que as crianças acabam também tendo esse acesso um pouco ilimitado sem o olhar dos pais e se perdendo um pouquinho, né? Eu percebo assim que cada vez mais as crianças estão acessando, estão no mundo da mídia, da comunicação e que trazem isso para dentro da escola também, às vezes não tão uma forma positiva, né? Que são os acessos que acabam, por exemplo, fazendo algo negativo para um colega ou até mesmo entrando numa rede que não é tão educativa que poderia ser, né? Isso, exatamente. Até porque entrando nas redes sociais, eles estão vulneráveis a qualquer coisa, exato. né? Então daí já vem assim, uma criança, ela pode ter uma rede social, porque nós sabemos que, na teoria, tem uma idade certa para ter as redes sociais, né? Inclusive o WhatsApp é a partir dos 16 anos. Só que eu vejo assim, todo mundo tem essas redes sociais. Inclusive, dando um exemplo assim, eu tenho uma sobrinha de 3 anos, ela tem o WhatsApp, ela conversa comigo por WhatsApp. Então, qual é a idade certa para essas crianças, esses adolescentes começarem a entrar nesse meio das redes sociais? E nesse contexto eu já entro assim, na invasão desses pais, de estarem sempre em cima. Eu acredito que os pais têm que estar sempre monitorando, todo mundo acredita nisso também. Mas não se tornaria uma coisa invasiva aquele pré-adolescente de estar, né, monitorando, de ter a senha dessas redes sociais? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu acredito que falar em termos científicos é tudo muito recente, né? Então, delimitar qual a idade exata, ou tem que usar, não tem que usar, isso ainda é muito relativo, né? Eu tenho aqui um conhecimento empírico, que é pouco também, né? Minha filha tem 4 anos, então ela ainda não tem rede social, não acessa por conta própria e nem comigo, nenhum tipo de rede virtual. Então, minha experiência empírica é pouco e a experiência científica também é pouca, né? Porque a internet está aí há pouco mais de 15 anos conosco, mas nos últimos 10 anos mesmo com uma utilização mais democrática e efetiva. A questão, eu volto, não é saber limitar exatamente essas questões de regras, assim. Porque se formos pensar antes da internet, tinham problemas também que colocavam o jovem em vulnerabilidade, né? Como um exemplo, as drogas, né? Eu sou de uma comunidade, nasci numa comunidade de periferia, aqui em Santa Maria, e sempre tive muito próximo de mim esse acesso às drogas, né? Que é algo que deixa uma criança vulnerável. Tinha muitos amigos que utilizavam, né, desse recurso para suas questões pessoais, utilizavam da droga. Por que eu não entrei nessa? Porque eu tinha um fortalecimento familiar, tinha uma base familiar, que me trazia conhecimento sobre aquilo, por que não deveria usar, enfim. Então, eu acho que assim, é trabalhar a personalidade da criança e, antes disso, a personalidade dos pais, sabe? O grande vilão, nesse sentido, de o que a criança vai acessar ou não, a idade que tiver, é se ela vai estar vulnerável e se ela não vai estar sendo acolhida no ambiente familiar dela, né? Então, tudo assim, para a psicologia, tudo é sintoma, né? Se ela vai estar utilizando aquilo de forma errada ou acessando conteúdos impróprios, tem algo sintomático ali. Então, tem que olhar para isso e olhar para a criança, antes de mais nada, olhar para os pais, né? Que importante isso que tu está trazendo, né? Porque me parece que hoje em dia a tendência de todo o ser humano é se economizar, né? Algo que era para facilitar a comunicação, né, acaba colocando o adulto numa economia de palavras, né? Então, se responde um ok com um dedão, se responde um te amo com uma carinha cheia de coraçãozinho. A gente sabe que isso é simbólico, são símbolos que representam coisas, né? E por serem símbolos, economiza palavras,
né? Inevitavelmente. Falar sobre isso, né? O que acontece? Me parece, como o colega estava dizendo, né? Os pais têm a tendência, então, a não olhar para si, a entrar num lugar confortável de se economizar, de falar com os filhos, exatamente porque existe algo defensivo dentro de si. Quando tu fala em sintoma, né? O sintoma está estritamente ligado às defesas, né? Então, do que a gente se defende? Quando o sujeito entra em sofrimento psíquico, ele entra no que a gente chama em defesas. Defesas do quê? Defesas do que está vindo de fora, em que ele vai trabalhar dentro de si como lidar com aquilo tudo, né? O estresse, o excesso de trabalho, a terceirização, às vezes, da educação. Chega-se em casa depois de uma rotina exaustiva, os filhos estão ali demandando, o sujeito entra num lugar já em sofrimento de economia psíquica, né? Então, ele se economiza em linguagem, ele se economiza de poder chegar para a criança e dizer algo em frases completas, em atitudes, né? Com todas as palavras, e usa de simbólico, e usa daqueles símbolos, daquilo que responde previamente o que a criança está precisando, e muitas vezes através de um desenho animado, né, que silencia a criança. Como é interessante a gente pensar, né? Tu questionou sobre se existe uma idade, bem interessante o que o colega trouxe, né? Porque não se tem ainda os padrões, as balizas, está todo mundo meio... O que fazer, né, com essa geração que já, ao nascer, já estão sendo fotografados pelos celulares e já está sendo postado na rede social. Como a gente está vulnerável à imagem, né? E a imagem economiza palavras. A gente precisa, eu acho que é imprescindível que as famílias retomem esse lugar da palavra dentro de casa, né? Porque sim, uma foto pode expressar como estamos felizes com a chegada desse filho, mas esse filho precisa saber, olha, você me faz feliz, você, né, a alegria do meu dia, eu chego em casa, eu estou feliz contigo. Mas se esse pai está em sofrimento, ele vai se economizar disso, o choro da criança vai ser um apelo, e esse pai vai colocar um aparelho entre ele e o filho, né? Seja qual for o aparelho. Porque ele precisa se economizar do sofrimento, né? Ele precisa se defender do que está dentro dele, como o colega disse, né? Que são os sintomas, enfim. Se haver com isso, é ter que lidar com as palavras, né? Para ti, Luciana, o que eu sinto, assim, muito das crianças, e chega a ser esse apelo, né? Não só com as palavras, mas os pais estarem com as crianças. Não só nesse momento de estar perto, mas estarem de corpo e alma, porque a gente sente crianças cada vez mais fragilizadas emocionalmente, crianças inseguras, inquietas, não se concentram, sabe? Não aprofundam aquele conhecimento. A gente tenta ter esse elo com eles, mas é uma dificuldade, porque muitas vezes em casa os pais tornam distante esse contato com as crianças. Seja um contato do olhar, um contato da palavra. Então, assim, isso reflete na escola. Cada vez mais eles estão muito mais rápidos, a informação é super rápida. Então, assim, e de que forma a gente abrange isso também dentro de uma instituição, né? Como as metodologias ativas estão para que essa criança que chega curiosa, inquieta, de que forma a escola está trabalhando isso também, né? Como a minha metodologia está atingindo a minha forma de trabalho, como eu conduzo. Então, eu sinto assim que é necessário, os pais talvez um pouco inseguros nesse campo também, de não saber agir porque é novo, né? Tudo muito novo pra gente. Então, a gente percebe também uma imaturidade das famílias em relação a isso, da troca, sabe? O celular compensa, o uso da tecnologia compensa, o meu afeto, o meu amor, então fica aqui, eu quero estar num lugar e tu tem que estar conectado para silenciar. Então, é essa relação realmente familiar que a gente cada vez vê muito distanciada do contato, desse afeto que constrói relações, né? Eu acho que isso realmente tem muito a ver com cada família, a base de cada família, né? Porque, como a gente falou, é tudo muito novo para todo mundo, então as pessoas não estão sabendo lidar exatamente. Aí chega o filhinho da rua, né? Ah, meu coleguinha tem uma rede social, eu também quero ter, porque tudo isso tem a ver com, o meu coleguinha pode, eu também posso, né? Então, as famílias não estão sabendo lidar com isso, porque cada família é de um jeito diferente. E daí vem essa questão que tu falou há pouco, desse uso excessivo das redes sociais, dos celulares. Isso acaba afetando a criança e o pré-adolescente, enfim,
na escola com vários comportamentos diferentes, porque realmente ninguém está sabendo lidar. Quanto tempo essa criança pode ficar numa rede social? Essa criança pode ter um telefone celular e ficar o dia inteiro mexendo? Como é que funciona isso, né? Mais ou menos isso, né? Eu percebo assim, ó, eu tive relatos de uma criança de 4 anos para 5 que ela ficava muito inquieta na sala, chorava e a gente tentava, né, entender. E um dia ela disse: prof, eu tô viciada, eu só tô pensando no meu jogo, eu só quero chegar em casa. Então, todo aquele mundo que a gente trazia da ludicidade, do querer, eu não encantava ele, sabe? Porque ele ficava assim, o corpo falava mais. Então, e um dia ele falou: prof, é que eu vou te dizer, eu gosto de ti, eu gosto de vir na sala, mas eu não vejo a hora de chegar em casa para acessar o meu celular, para acessar o meu... Então, assim, tu vê aquela criança pedindo um socorro e ele disse: eu tô viciado. E eu ouvi aquilo de uma criança de 4 anos, me chocou, sabe? Aquele sofrimento. E a gente percebia que ele não estava conseguindo assimilar, compreender, estar com um grupo, brincar, né? Que tem todo esse lúdico da infância, do estar com os colegas, dessa brincadeira. Ele não conseguia, porque ele ficava só pensando no que ele ia chegar em casa e ia brincar, jogar naquele mundo dele ali, sabe? Então, são coisas que vai marcando e a gente para refletir, né? De que forma é isso? E a criança também vai muito do espelho dos pais, né? Tem que ver como é que está o comportamento dos pais em relação às redes sociais. É nesse ponto que eu queria chegar, assim, porque há 5 anos, hoje minha filha tem 4, então há 5 anos, quando eu descobri que seria pai, eu comecei a refletir o que eu tenho que fazer com esse ser que está chegando, né? O que eu tenho que fazer com ela? O que eu tenho que ensinar? E aos poucos eu fui me dando conta, e hoje tenho certeza disso, que não tem nada que fazer com a criança. Absolutamente nada. É só não atrapalhar. As crianças nascem com uma sabedoria de vida, tá? O trabalho é com os pais, sabe? O que eu tenho que fazer comigo mesmo para poder dar um suporte para essa criança. E aí sim, nesse tema aqui, é refletir sobre o meu uso do celular, das redes sociais, porque nós sabemos que as crianças aprendem pelo exemplo. E não adianta o pai ficar falando que não pode usar, que não pode fazer, e o pai está o dia inteiro ali, sabe? Então eu já me peguei várias vezes assim, ela me chamando a atenção, querendo brincar, e eu aqui falando, coisas de trabalho ou não, coisas pessoais, mas eu falei: bom, desliga e vai dar atenção. Então, é sobre os pais, né? Tu vê que interessante isso que vocês trazem, né? Porque pode ser uma ferramenta, porque ela é inevitável, né? Hoje em dia a gente sabe que quase é um companheiro um companheiro o tempo todo, né? Um aparelho celular, por exemplo. Pode ser uma ferramenta, então, para unir, né? Unir amiguinhos, né? Num jogo que eles compartilham, unir talvez no momento em que tu tá ali, compartilhar, colocar ali o que tu tá vendo, né? Olha que bacana. É uma ferramenta que ensina, tu busca dentro do celular, tu faz pesquisa, tem aplicativos que ensinam inglês, então tem de um tudo ali, né? A gente sabe que por isso que se faz bem importante unir o que vocês estão dizendo, né? Ao mesmo tempo que se pondera os riscos do excesso, né? E o quanto a gente acaba sendo exemplo porque utiliza muito o telefone celular, né? Fazer desse instrumento uma ferramenta de união dentro da família, então, né? Que possa se discutir assuntos que está ali o pai lendo dentro de um aplicativo de notícias ou um jogo que o pai vai compartilhar. Na minha geração era o videogame, né? Tá muito tempo no videogame. Bom, mas e se sentar do lado do filho, né? Isso tem um contato afetivo, né? Para fazer uma troca, para jogar um jogo junto, para discutir alguma questão que está sendo lida, dependendo da idade, né? Como isso é o tempero, né? Como a família vai lidar, então, né? Com esse lugar deste aparelho dentro de casa. E me parece que sim, pela prática, quanto mais o sujeito está adoecido, a tendência dele é ir para objetos, para coisas que de alguma maneira vai sustentar ele a ter que dar conta do seu sintoma, para não precisar lidar com aquilo, né? E o que pode, me parece, limitar, porque eu acho importante a gente também focar isso, o bom uso e o uso excessivo, né? É exatamente o que às vezes falta um pouco na nossa sociedade, que é como trabalhar as regras, né? Os limites, como trabalhar agora deu, o não, sem que esse não se torne para a criança algo invasivo, intrusivo, como tu colocava agora há pouco, né? Da questão do adolescente que vai sentir um não do pai como uma agressão.
por que acaba acontecendo esse não como uma agressão, né? Exatamente porque essa questão afetiva não está bem trabalhada, né? Porque existe uma lacuna afetiva entre esse pai, essa criança, essa mãe, essa criança, né? Em que o limite é sentido como um boicote, né? Então, um boicote de expressão. Tem um determinado momento que o sujeito ele tem condições de prever os danos da sua ação. Na pré-adolescência, na adolescência, né? Ele vai ter condições de discutir com esse pai. Olha, eu vi tal coisa na internet. Isso é legal? Isso não é? Ou olha, como que eu lido com isso? Então, já entra num lugar de diálogo que ele pode discutir. Tem um momento em que o não vai ter que ser trabalhado num outro tipo de linguagem. Mas é imprescindível o limite, né? Então, para que esse uso seja, encontre o equilíbrio, né? Me parece que lidar com a questão dos limites, né? Acho que tu lida bastante dentro da sala de aula, né? Porque acaba sendo uma extensão de como se os pais estão trabalhando os limites com a criança, né? E a gente sente assim, ó, no trabalho diário com eles, né? Como tem crianças que não aceitam essas regras, esses limites, que acabam destoando, assim, sabe, um pouco. A maioria, até quando a gente vai fazer uma brincadeira ou tem algum momento que precisa, ok, bem tranquilo. Mas tu percebe aquelas crianças que têm uma certa dificuldade e o enfrentamento, né? Agora eu não vou parar, ou agora não é esse momento. Então a gente trabalha com eles muito todas essas questões, o respeito com o outro, por que eu tenho que parar neste momento, porque estamos num grupo, né? Eu não estou vivendo sozinho, eu preciso saber o meu momento, né? Também como eu vou chegar no colega, de que forma eu estou conduzindo isso. Então, a gente trabalha muito essas questões com as crianças e o uso do celular, ele vem bem ao encontro disso, né? Até onde eu posso ir? Talvez pode ser essa pergunta, né? Sabe até onde eu posso ir? É tão bacana isso que você está trazendo, porque a criança, ela nasce dotada, né, do se realizar. É o prazer, é o princípio do prazer à tona ali o tempo todo clamando para que ela não sofra, né? O que ela está evitando, na verdade, é não entrar em contato com o sofrimento. E limite é sofrer, né? Limitar a criança é sofrido para os pais, que já podem estar, como disse o colega, num lugar de sofrimento psíquico, então vai ter mais dificuldade ainda de se envolver com esse lugar, né? De frustrar um filho, né? Bom, chega um determinado momento que tem que comer, então larga o telefone, né? Sim. Vamos deixar de lado ali o aparelho para quê? Ficar assistindo o desenho enquanto está comendo? Ah, mas vai chorar, né? Então tem que trabalhar a frustração, né? Porque a criança ela vai nascer querendo demandar prazer o tempo todo, ela quer poder se sentir plena. E aí vem a realidade, né? A realidade é que vai ter que lidar com aquilo que está ali desacomodando, né? E aí, qual é a melhor maneira? Eu insisto, né? Diálogo. Ah, né? Se fala que tem... Não, diálogo, né? Conversar, olha, e o pai conseguir ter certeza do que está falando, né? Porque se o pai não for o guia, o celular vai ser. E aí, bom, aí vai chegar um momento em que o celular pode conduzir para um lugar que vai trazer mais sofrimento para a família, o lugar errado, do mau uso, né? Então, parece que, como é interessante observar, né, que tudo é um ajuste, não se tem mesmo, mas que esse ajuste depende de regras. Né? E o quão difícil é criar uma criança no mundo de hoje, né? E falando mais um pouquinho assim a respeito justamente do exemplo que os pais dão aos filhos, as próprias redes sociais dos pais são um exemplo para os seus filhos, no sentido de que eu vejo também assim, pais expõem muito hoje em dia as crianças nas redes sociais. Nasceu, já coloca uma fotinho ali, né? Tá fazendo tal coisinha, coloca outra fotinho ali. Isso também faz mal, de certa forma, para essa criança, né? Nós temos exemplos assim, que eu vi algumas pesquisas na Britânia, se eu não me engano, e na Itália. Filhos processaram os pais depois de 18 anos por conta de quanta exposição que eles tiveram nessas redes sociais. Então chegou no limite assim das próprias crianças, que não são mais crianças, pensarem, pô, tu não teve limite naquela época comigo, né? É uma coisa bem, bem complicada, assim, da exposição que esses pais dão aos seus próprios filhos. Sem levar em consideração o quão é perigoso tu expor essa criança numa rede social, né? Tá, o lugar que essa criança frequenta, a escola que ela frequenta, por conta daquilo que a gente já tinha falado de outros perigos fora disso, né?
Tu, Gilvan, assim como pai, tu expõe muito a tua filhinha em redes sociais? Considero que não, assim, né? O Facebook basicamente não tem fotos, assim, tem algumas fotos com ela, Instagram, uma vez por semana talvez eu coloque uma foto, se muito, e já refleti também se devo colocar ou não, mesmo colocando poucas imagens com ela, assim. Ao mesmo tempo que eu reflito sobre a minha própria exposição, sabe? Porque nós viemos de um paradigma onde as pessoas buscavam mais intimidade para si, né? Porque viviam em pequenos núcleos nos interiores, né? de cidades pequenas, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo e ninguém gostava, né? de viver dessa maneira. Então as grandes cidades possibilitaram isso, as pessoas terem a sua privacidade. Mas agora partimos para um outro momento onde todo mundo quer expor a vida, né? E o que é isso? Por que tem essa necessidade de se expor? Então eu volto novamente, uma reflexão para os pais. Por que eu preciso colocar o que eu comi no almoço, o que eu jantei? Por que eu preciso falar de tudo que eu vou fazer tem que estar na internet? Porque eu preciso desabafar para o Facebook, né? Eu falo que o Facebook é um terapeuta que às vezes responde ou não, né? Mas não é terapeuta, mas às vezes é terapêutico, né? Porque as pessoas estão ali colocando, estou triste, estou feliz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, por que essa necessidade? Então, acho que é voltar um pouco na raiz dessa questão da nossa utilização das redes sociais. Porque se nós estivermos bem com isso, educar os filhos vai ser uma coisa mais tranquila, assim, né? Pelo menos nós vamos ter um pouco mais de entendimento do que passar para eles, sabe? Mas é refletir o próprio uso, assim. E desde que eu tenho filho, né, no caso uma filha, eu tenho refletido sobre o meu uso e diminuído também, assim, para eu poder trazer isso para ela de que talvez não é tão saudável, sabe? Essa demasiada exposição. E é aquela coisa, nas redes sociais todo mundo é feliz, né? Eu acho que muito, muito importante o que tu traz de reflexão no sentido assim que a rede social, ela é uma propaganda, né? E mexe muito com as questões todas voltadas do eu. O que eu tô querendo passar e vender para essas pessoas, né? E a exposição das crianças, até o Léo Fraim traz muito isso da questão do filho ser o imperador hoje em dia, e cada pai é uma competição para ver se o meu pula mais, se o meu canta melhor, se está nadando. Então, assim, parece que os pais têm essa necessidade no filho de mostrar para os outros o que o filho tem de superpoder, de muitas habilidades, de muitas competências, e fica a internet e as redes sociais esse jogo, assim, o meu é melhor que o teu, porque faz isso de uma forma diferente. Então, essa exposição, ela traz também por trás um olhar daquilo que, o que eu estou sentindo, o que eu quero passar, né? De que forma que eu estou querendo fazer aparecer esse eu que está em mim. Porque toda rede social é uma forma de tu estar fazendo uma propaganda, né? Daquilo que... Então, assim, eu sinto que as pessoas estão muito competitivas e querendo passar algo que é idealizado, perfeito, bonito, belo, e que nem sei, a vida real não é assim, né? A gente sabe disso. Por isso que eu acho que muitos casos que aparecem para ti é aquela idealização daquela pessoa que eu vi numa foto linda, maravilhosa, e que eu gostaria, né, de ser parecida ou de ter aquele momento, e nem sempre é assim, que é um segundo que a pessoa tira uma foto, coloca ali como se tudo estivesse super bem, né? Mas o que tem por trás? A gente pode pensar, né, como antigamente, numa família tradicional, se tinha muito, antes das redes sociais, né, no início do século XX ali, então, enfim, como se tinha balizas muito claras do que era um bom cidadão, o que era, como era correto educar um filho, né? Que princípios eu tenho que passar para o meu filho. A gente pode pensar, né, em 1900, os manuais de civilidade te indicavam como caminhar na rua, né? Eu trago sempre esse exemplo, assim, né? Como posicionar o chapéu, a mulher, como se portar, como cumprimentar. Então, se tinha tudo muito mais claro, né? Quais eram as balizas para se relacionar. Às vezes a gente observa, assim, quem é a criança, né? É esse ser que está se constituindo, ou é esse pai? A psicanálise trabalha muito esse lugar, assim, né? De que os pais, eles revisitam a sua infância no momento em que eles são pais, quando eles têm filhos, né?
E o que diferencia, né, esse pai daquela criança que está ali se formando? Essa trajetória, essa caminhada, esse lugar ao qual o pai sabe que tem que e pode abdicar, né, do gozo, do lugar de satisfação em prol de uma realidade, né, em prol de algo instantâneo. A criança quer, ela grita, ela chora, ela precisa disso para sobreviver. Ela não é realizada, a gente sabe pela teoria que ela é munida de fantasia para poder dar conta daquilo que faltou na realidade. Mas quando que isso tem que parar? Quando a maturidade vem. E aí a gente pode pensar que intermediar o princípio do prazer e o princípio da realidade é ter que dar conta então da frustração. Os pais não dão conta da própria frustração, né? Então quando tu fala, né, que tu refletiu, tu parou para pensar, bom, que exemplo eu estou sendo, eu vou dar atenção agora para o meu filho, né? Eu vou olhar para ele, olha que lugar, né, de reflexão. É diferente de estar ali, autista, olhando para uma tela, né? Então, parece que está difícil desses pais poder abdicar do lugar, né, das suas satisfações. Então, passa o dia todo na escola, chega de noite, já está cansado, coloca na tela e deu. Aí ali silencia coisas, né? Todo mundo silencia. Então, abdicar é importante, né? Abrir mão e para poder se diferenciar dessa criança. Porque senão vai haver essa confusão de geração mesmo, né? A mãe tentando disputar a saia curta com a filha, quem tem a rede social que aparece mais. E é tudo imagens, não é realidade, né? Na realidade a gente se avê com os conflitos, com os dilemas da vida, sofre com isso, se questiona, né? A imagem é um lance só, né? E para ali. Bom, vamos mudar um pouquinho assim o nosso foco agora, porque se falar de redes sociais a gente vai a noite inteira, né? Agora falando um pouquinho mais sobre a televisão, a preocupação então dos pais é no sentido do que seu filho está assistindo na televisão, tanto aberta quanto fechada. Então nós sabemos assim que as crianças hoje em dia elas têm determinados horários para assistirem essa televisão, como nós vamos ver na tela de uma pesquisa realizada em 2014 ali. Qual o horário que as crianças mais assistem televisão? Sem dúvida nenhuma, é à noite, quando elas estão em casa. Quando não estão nas redes sociais, elas estão assistindo televisão. Então, à noite foi o maior percentual, 50% das crianças assistem à noite, com um grande também percentual durante a tarde, que é aquele momento também que passa na TV aberta, numa grande emissora de TV aberta, a sessão da tarde com filmes. E com agora, volta das novelas também, né? Algumas novelas que passavam às 10 da noite estão passando à tarde. Então, será que as emissoras estão tendo esse cuidado com esses horários dessas crianças assistirem essas televisão? O que vocês acham? Bom, eu não sei responder essa pergunta por conta das emissoras, assim. Mas como é a rotina da minha filha comigo, né? Porque eu sou separado da mãe dela, então eu sei como acontece quando ela está comigo. E eu não assisto televisão, então já inicia por aí, tá? Eu não assisto, ela acaba não assistindo programas assim, de canais abertos e tal, então a televisão não está ligada na minha casa quase que nunca, assim. Mas obviamente que ela demanda por assistir desenho, né, animado na televisão, e acaba assistindo no canal fechado do Netflix, o que é uma possibilidade boa, ao meu ver, que não tem esse bombardeio de publicidade para a criança. Então ali ela pode escolher o que vai assistir e não tem a publicidade. E basicamente são desenhos animados assim para a faixa etária dela. Então não tem um hábito de assistir televisão na minha casa, ela acabou não adotando também, né? E acredito que com a mãe dela também não, ela assiste lá mais desenho animado, porque senão ela demandaria para mim algo que ela está vivendo lá também. Nós sabemos que existe a classificação indicativa, né? Em vários países, no Brasil também não é uma exceção, que é do Ministério da Justiça. Então, assim, nós fomos às ruas para saber exatamente o que esses pais veem a respeito da classificação indicativa. Nós vamos assistir agora. Você respeita a classificação indicativa dos programas televisivos? Sim, O que você faz, assim? O que as crianças assistem? ele assiste só desenho, Você é tudo na televisão mesmo ou tem outros aplicativos? na TV e no aplicativo do celular.
que eu abaixo os desenhos para ele olhar. O senhor respeita a classificação indicativa dos programas televisivos? Não, Por quê? porque assiste junto com nós, fica junto na sala olhando, não, a gente não troca e não manda ela sair da sala. As netas assistem mais a programinhas infantis, né? E aquelas novelinhas também infantil. Você respeita a classificação indicativa de todos os programas televisivos? Sim, horários, tempo, né? E os seus filhos hoje em dia já são maiores, mas antes eles assistiam mais, assim, coisas só que eles podiam mesmo. Sim, horários, coisas boas, né? Assim, programas bons, educativos, principalmente, né? E quando horários que não podiam, a gente... Porque eles eram regrados os horários, né? Sim, assistam só conforme a classificação da idade. Hoje em dia eles já são mais velhos, como é que era antes? Antes elas olhavam mais, era os programas mais infantis, né? Aí depois, conforme foram crescendo, daí foram olhando mais os programas mais adequados assim para a idade delas. Então, qual a opinião de vocês em relação a essa pesquisa realizada com os pais nas ruas? Parece ser... eu me aproveito de várias falas ali, né? Desde o lugar aquele que discute com os filhos o que está passando e não manda sair da sala, como isso pode ser muito construtivo, né? Como também, e aí, pensando nisso, né? A criança aprende um tempo, né? Numa TV aberta, por exemplo. O tempo que o desenho está passando e dali um pouco entra no intervalo. Daqui um pouco no Netflix ou nos canais do YouTube, enfim, ele, a não ser o fato de tolerar pular o anúncio, né, ou no caso Netflix nem a propaganda aparece, né, no caso, não há uma frustração ali. É o estímulo direto que não cessa nunca, né, e aí a criança não tem que se haver, opa, faltou o desenho, cadê o desenho? Sumiu, né, a gente sabe que se falhar a imagem, coisa assim, o menorzinho vai chorar. Vai dizer, né, ué, cadê? Eu quero de novo. Então, como tudo isso passa por essa questão da frustração, né? E o quanto é intuitivo, né? Vai lá o dedinho e acha tal ali, procura e seleciona. Ou mesmo o pai ali coloca e ali fica rodando, né? Até aqui a questão indicativa dos programas, né? Parece que da idade. Se traz todo um alarde, muitas vezes com cenas voltadas para o sexo ou para a exposição da nudez, do corpo, sem se problematizar daqui um pouco um filme violento, né? Ou um jogo que estimula a questão da violência. Então, isso tudo a gente tem que ter um cuidado, porque a criança, aquilo que ela não dá conta na realidade, e na verdade eles vão dando conta da realidade muito aos pouquinhos, ela vai lançar mão da fantasia para dar conta e vai exigir dela todo um movimento e isso vai acabar trazendo sofrimento, né? E dependendo do impacto do que ela vê, isso é traumático, né? Isso pode ser traumático. Então, assim, tem um lugar de que quando isso é exposto, o pai não está permeando, ele vai ter que encontrar uma via de diálogo para poder dar conta daquela realidade e muitas vezes coisas que nem a gente sabe explicar do porquê que acontece, né? Enfim, é um tema polêmico, né? Nós temos na tela também, essa também é uma pesquisa realizada em todo o Brasil, do conhecimento da classificação indicativa através dos pais. Então, a maioria disse que sim, que conhece a classificação indicativa. Luciana, qual a tua opinião a respeito, então, da nossa conversa com os pais, dessa história dos pais, realmente, eles conhecem essa classificação indicativa? Será que eles realmente seguem isso no momento que eles ligam a TV para o seu filho assistir? Eu penso que depois de tudo que a gente assistiu, né, é uma linha bem tênue e que remete de novo àquele acompanhamento da família, né? Porque eu percebo que a TV cada vez mais ela vem com tudo e vem mesmo para formar opinião, para colocar, vender produtos e colocar a criança nesse espaço assim do desejo, né? Eu quero ter e eu quero ter. Né? Então, eu sempre penso que a família está ali para orientar realmente o que eles devem assistir. Até ele falou, a gente assiste junto. Acho que é super válido, né?
por que a gente está assistindo, o que aconteceu nesse momento, por exemplo, de uma novela que acontece, uma cena violenta, fazer essa reflexão com a criança, acho ótimo. Mas realmente essa parte da consciência da criança, saber o que está trazendo, aí eu já fico um pouco mais preocupada, assim, né? De que forma que ela assimila isso e o porquê que tem por trás de tudo aquilo que a gente assiste, né? Às vezes até um noticiário meio tendencioso fazer com que ela reflita, né? Tu viu que passou essa notícia de tal jeito e depois logo veio outra para dar uma amenizada, né? Porque a TV tem muito disso, de te colocar num lugar que tu sofra, mas daqui a pouco vem algo que, mas não era bem assim, e já alivia aquela tua sensação, né? De diversos assuntos. Então eu percebo assim que a criança ela não tem talvez essa maturidade de fazer esse entendimento e que o adulto tem que se colocar nesse lugar para orientar. Eu acho que é fundamental mediar isso, né? Porque a classificação, na verdade, muitas vezes os pais não respeitam mesmo, eles estão ali. E muitas vezes os pais acham que as crianças não estão percebendo, né? Não estão prestando atenção, mas ele nem está olhando. Tá aparecendo uma cena de uma relação sexual ou alguma coisa, mas ele nem está vendo. Mas as crianças têm, né, esse feeling, que depende muito do que elas vão interpretar também, né, diante disso. E nós vemos também, assim, as emissoras abertas, que é onde o maior público do Brasil tem acesso, né, porque muitos, infelizmente, não têm acesso a televisões pagas, o quanto peca nesse sentido de programas infantis, né. Nós vemos a maior emissora do Brasil praticamente não tem mais programas infantis. Ao contrário da concorrente que continua ali com aquelas programas infantis, que o dono, nós sabemos quem é, ele colocou que ele não queria tirar aquilo das crianças, né? Então é uma situação assim que realmente parece que a televisão não está mais olhando tanto para as crianças. Eu, pelo menos, eu vejo dessa forma, assim, não sei qual a opinião de vocês nesse sentido das programações, que é muitas notícias apenas nas grandes emissoras, notícias, e para as crianças pouca coisa. O que vocês veem a respeito disso? Eu fico pensando da necessidade de se manter uma certa ilusão da criança, né? O pai, ele vai ser sempre a referência, o pai e a mãe, ele precisam ser a referência, né? E eles olham para os pais, eles olham para a gente como, super-heroínas, né? Eles podem tudo. E no desenho animado isso acontece, né? Cai lá a bigorna em cima, esmaga e dali um pouquinho está caminhando, está andando, né? Sustenta esse imaginário, sustenta essa possibilidade de se construir, né? Nesse lugar lúdico, né? E não tão terrorífico, né? Em que tudo está acabando. Eu me recordo de um caso antigo, assim, de uma criança que assistia, a mãe acreditava que colocar documentários de natureza, de animais, ia ser muito construtivo para a educação dele. E o menino era apavorado, porque era uma carnificina, né? Então era lá o leão matando isso e aquilo. E como aquilo era cru. É diferente de ver, né, ali o sangue no desenho animado. Então é muito necessário. A criança ela precisa do lúdico, ela precisa brincar, ela precisa imaginar para poder fazer a tolerância, a sua frustração, para poder dar conta, né, dentro dela, desse simbólico, de construir esses elementos simbólicos, né, para que haja esperança dentro dela, né, para que ela consiga caminhar num lugar em que ela se sinta feliz com ela mesma, né, e para isso é necessário que o pai e a mãe estejam atentos do que ela está vendo, né, do que ela está assistindo. Então não é só uma questão de educação, porque isso vai vir também, mas é uma questão de trabalhar o lúdico dentro dessa criança, né, possibilitar que ela brinque, possibilitar que ela imagine. E o desenho animado tem esse poder, né, de transformar a princesa em guerreira, né? Então isso é muito importante, né? A fantasia para a criança é muito importante, né? Tu já colocou que tu não assiste televisão, mas tu concordas que falta um pouco mais da presença desses desenhos, desses programas infantis para a formação da criança? Sem dúvida, principalmente para essas pessoas que não têm o acesso a um canal fechado, né? Tem essa programação com um limite de idade mais superior, a criança não vai poder acessar ou vai acessar, né, de forma não tão saudável. Sem dúvidas falta, né,
Mas isso não é de hoje, assim. Eu lembro que, não sei se é da geração de vocês, eu assistia a banheira do Gugu com os meus pais no domingo à tarde, quer dizer, um horário que as crianças estão com os pais em casa assistindo a banheira do Gugu. O que que era aquilo, sabe? Era uma violência e eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, não conseguia assimilar aquilo. Então pode ser traumático, né, em termos científicos e psicológicos, assim, porque a criança não está pronta para assimilar. Sem dúvidas falta esse espaço, mas espero então que tenha uma democratização maior ao acesso a canais fechados, né? É até meio paradoxal acesso a canais fechados, mas enfim, que esse custo seja menos elevado e que todos possam acessar e não ficarem à mercê só de assistir aquilo que o canal aberto oferece. Com certeza. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todas vocês aqui. O programa Mídia em Xeque, então, fica por aqui. Até o próximo programa.